Maria Belo, muito obrigada por teres aceitado participar, vir a este podcast, e se falássemos da Europa. Vamos falar sobretudo da tua experiência como deputada europeia. Foste deputada europeia, foste uma das primeiras mulheres portuguesas deputada europeia e gostava que partilhasses connosco essa experiência, uma vez que estamos a falar da Europa e, portanto, de uma experiência pessoal de uma mulher portuguesa no Parlamento Europeu, há umas décadas. Pois, eu devo dizer que adorei a minha experiência do Parlamento Europeu. Fui para o Parlamento Europeu, assim, um pouco... No ano de... Em que ano? 1987. Sim, 1987, exato. E ainda fui numa altura em que já tinha havido eleições. Eu não fui eleita dessa vez, mas fiquei a segunda. E nessa altura saiu um camarada nosso, que eu agora não me lembro o nome, eu não tenho 90, mas tenho quase, e a minha memória vai. Mas fui para o Parlamento em fevereiro. As eleições normalmente são em agosto, e eu fui em fevereiro a seguir, porque o nosso camarada tinha ido trabalhar para a Comissão Europeia. Portanto, eu fui lá. E gostei muito. Para já, eu não tinha experiência de Parlamento. Até foi um pouco para eu não ir para o Parlamento, que eu fui para o Parlamento Europeu. Devo dizer que não fico nada triste com isso. Na primeira bocado, porque nós só tínhamos 2 anos nessa altura, porque ainda não tínhamos sido eleitas, e portanto fomos eleitas só por 2 anos, porque daí a 2 anos havia então eleições gerais do Parlamento Europeu. E nesses 2 anos nós recebemos tarefas que estavam soltas, quer dizer, que não tinham sido tomadas. Eu fiquei com... Uma das coisas que eu me lembro é desta... sei lá, das coisas que estragam o mundo, que não sei... Catástrofes. Não só catástrofes. Proteção civil, a esse nível? Proteção sem ser só civil, aquela que estava na altura a começar na moda e que eu não achava graça nenhuma, devo dizer. Achava que era um rigor exagerado, aquela ideia da caça e da não sei o quê, enfim, toda uma série de coisas. E também de outras. Fui para a Comissão das Mulheres, como era óbvio, e já sei, fui também para uma comissão para a qual eu não estava bem preparada, mas felizmente também não fiquei muito tempo, que foi a Comissão Económica. Portanto, foram 2 anos em que foi mais a experiência da aprendizagem? Da aprendizagem, da forma de funcionar, que é completamente diferente de Portugal. Porque Portugal ainda tinha pouco tempo de Parlamento, não é? E, portanto, foi ainda assim uma... Mas foi muito interessante porque, não só porque aprendi muita coisa, mas porque tive contacto... Com muita gente. Com muita gente e com muitas coisas. Nós tínhamos também, éramos responsáveis das relações do Parlamento com algum país ou com com países terceiros, aquelas delegações. Exato. E eu estive com Israel, e o que eu mais gostei foi, gostei muito do contacto do Parlamento Europeu, gostei muito da forma como os funcionários do Parlamento Europeu
trabalhavam connosco. Mas o que eu São mais... verdadeiros arquivos. Exato. Arquivos de conhecimento, Exato. capitalizam o conhecimento, e quando nós precisamos de uma informação, como é que se fez no passado? E eles conhecem sempre como é que se fez no passado. Exato. Não precisam consultar, têm registado como é que se fez no passado. Mas o que eu mais gostei de dizer foi que eu fazia parte também de uma coisa que se chamava... todo o mundo, não se chamava nada assim, mas eu não bem, que era uma assembleia que reunia 2 vezes por ano, uma vez em Bruxelas e outra vez num país qualquer, que reunia, para além de parlamentares europeus, parlamentares de países, um parlamentar de cada um dos países que foi, digamos, colonizado pela Europa. E aí houve experiências super interessantes com... Ainda hoje a cooperação interparlamentar, quer a Assembleia Interparlamentar, quer esse tipo de Assembleia Interparlamentar com os países africanos, com os países da América Latina, com os países do Mediterrâneo. Existem assembleias parlamentares regionais, ainda hoje, que têm, de facto, um interesse imenso da cooperação entre os parlamentos e o conhecimento mútuo, que facilita imenso a relação política. Exato. E muitas vezes não só política, e também comercial com esses países. Comercial e humana. Eu lembro uma primeira vez que eu fui a uma das reuniões, aquilo passava-se ou na Europa ou lá fora, e quando se passava lá fora, passava-se em geral num hotel, a gente reunia no hotel, comia no hotel e tal, e passeava no que quisesse. E eu lembro que dessa primeira vez, quando nós fomos almoçar, eu entrei na sala de jantar e vi que era mesas de pretos e mesas de brancos. Fiquei assim. E eu estava com a minha assistente, havia uma mesa de pretos, entre aspas, que tinha 2 lugares vazios, e disse à minha assistente, vamos sentar ali. Por acaso havia um cabo-verdiano que falava português. E foi, de facto, uma experiência interessante. Foi todo olhar, nunca ninguém tinha visto. Houve também uma altura em que se fez, nas reuniões que a gente fazia 2 vezes por ano, faziam-se moções para ser discutidas e votadas, e nessa Assembleia eu lembro-me que estava aquele tipo dos sindicatos, que agora não me lembro o nome, e fizemos uma moção feita por africanos e portugueses. E discutiu-se essa moção, e havia gente que dizia que os portugueses eram uns colonialistas horríveis, outros defendiam. Enfim, eram coisas... Torres Couto, exatamente. Houve coisas assim desse tipo que foram muito interessantes. E depois, há uma coisa que eu acho em que os espanhóis nos batiam, nós não tínhamos experiência, de facto. Mas nós entramos ao mesmo tempo que os espanhóis. Como? Nós entramos ao mesmo tempo que os espanhóis. Sim, a nossa experiência europeia era semelhante. Mas não era a experiência temporal no tempo. É a experiência de parlamento e de discussão. Para já, eles fizeram uma coisa que eu acho que foi muito inteligente, que foi o Parlamento Europeu dava-nos dinheiro para a gente ter assistentes, para nos ajudarem, e para viagens e para coisas que eram precisas. Para o trabalho político. Exato. Nós, portugueses, ficávamos com o dinheiro e normalmente tínhamos assistentes que eram
o filho, a mulher, o marido, enfim. Isso hoje é completamente proibido. Ah, é? É completamente proibido. Bem, Já há algumas legislaturas. Nessa altura não era proibido. E era assim, enquanto que os deputados espanhóis juntavam o dinheiro todo e faziam Equipas. um grupo... Como? E faziam equipas. E faziam equipas para todos, de várias coisas, portanto, mais sólidas, porque já eram mais e depois e eram mais sólidas. Mas isso era um problema que existia no Parlamento, não só Portugal, e isso foi completamente proibido no regulamento dos assistentes. Essa questão é completamente proibida. Ah, não sabia. É. Já há algumas legislaturas, já há 3 ou 4 legislaturas, ou talvez mais legislaturas. Foi completamente proibido. Depois havia outra coisa, por exemplo, engraçada, é que os franceses são muito afirmativos, sabem o que é que querem, não sei quanto. E ali assim, no Parlamento, perdiam o pé, porque tinham muita dificuldade em ter o mesmo tipo de afirmação que têm na sua terra. E então perdiam-se um bocado. As pessoas esperavam que eles fossem, por exemplo, chegavam a ser presidentes do Parlamento e tudo, esperavam que eles fossem combativos. Exato. E não eram muito capazes disso. Porque o Parlamento Europeu, a decisão política não se faz num homem só, nem com uma mulher só. Não é com posições individualistas que se consegue fazer compromisso, que se conseguem construir políticas, e na altura eram 12, hoje são 27. 27 e ali, 27, e portanto, e 27 com uma região da Europa que do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, é bem diferente da Europa Ocidental. Então, mas voltando aos teus tempos, na Comissão FAB, na Comissão das Mulheres, quais eram, ainda te lembras dos pontos na agenda ou de algum dossiê que tenhas acompanhado? Quais eram os temas que se discutiam nessa altura? A representatividade das mulheres ainda era relativamente reduzida. Olha, assim, à primeira não estou a ver um tema que tenha dado uma coisa. Houve, claro. Sim. Mas houve, por exemplo, esta coisa engraçada que foi... Já se falava das cotas ou não? Já, era isso que eu ia falar. Quer dizer, não se falava das cotas propriamente ditas, mas falava-se de que, por exemplo, ia haver eleições no Parlamento para a presidência do Parlamento, para as presidências das comissões. Exato. E na presidência, já não sei quantas pessoas eram, sei que entre as que havia, que deviam ser para aí umas 10, não sei, havia 3... mulheres. Não havia 3 mulheres, nada. Não havia mulheres. Ok. Não havia mulheres. E então fez-se uma guerra lá no Parlamento para pôr mulheres. E eu decidi que queria também mulheres do Sul, que era só sempre as do Norte que reinavam. E, portanto, bati-me com as espanholas e com as italianas, e isso que nos batêssemos por mulheres do Sul para essas direções. E, de facto, conseguimos. Acha-se que se conseguiu, mas não se conseguiu verdadeiramente, porque não se tirou 3 homens e pôs 3 mulheres. Criaram-se 3 lugares novos. Criaram-se 3 lugares novos. Exato. E, mais do que isso, estava escolhida uma francesa, uma alemã e uma inglesa. Uhum. E nós batemos para que, além disso, pusessem também mulheres do Sul.
não portuguesa, só uma mulheres, espanhola, uma italiana, mas também mulheres do Sul. grega. E disso conseguiu-se uma coisa um bocado, que foi uma espanhola, portanto, saiu a francesa, não saiu nem a alemã nem a inglesa, saiu a francesa, entrou uma espanhola que era de origem alemã. Ok. Mas na Comissão Europeia, que hoje, como sabes, com Van der Leyen, presidente da Comissão, há metade de homens e metade de mulheres, comissários, na Comissão Europeia, portanto, a instituição, que é o Executivo Comunitário, só com Delors I, Só quando foi a Comissão Delors I, é que aparece a primeira mulher no Colégio de Comissários. Aliás, recentemente tive a oportunidade de ver a sucessão das fotografias dos colégios de comissários, ou seja, da composição da Comissão Europeia, e desde a primeira Comissão Europeia até hoje, a Comissão Van der Leyen, as primeiras fotografias são reuniões só de homens. A primeira em que aparece uma mulher é em Delors I, uma mulher, e em Delors II, duas mulheres. E, portanto, hoje estamos metade-metade. É extraordinário. É extraordinário como conseguiu passar para metade. Exatamente. E é muito interessante ver essa evolução. Portanto, já falámos da tua atividade nas relações interparlamentares, na Comissão Mulheres, no Parlamento Europeu. Aliás, achei imensa graça que tu tivesses dito que, obviamente, foste para a Comissão Mulheres. Portanto, não sei se obviamente era pelo teu interesse que sempre tiveste nas questões da igualdade de género, ou porque, sendo mulher, ia para a Comissão das Mulheres, ou as duas juntas. Era mais por ser mulher ir para a Comissão das Mulheres. Exatamente. E devo dizer que eu não me dava muito bem naquela comissão. Dava-me, por exemplo, muito bem com a espanhola, e que já não me lembro o nome dela, mas de resto era tudo muito sectário, sabe? Sectário em que aspecto? Sectário no sentido da igualdade de género ou sectário do ponto de vista político? Não, no sentido da igualdade de género. Porque, em geral, apesar de tudo, a Comissão das Mulheres era de esquerda, mas era muito assim. E outra comissão que também a mim me fazia assim era a tal comissão dos bons ares. Ambiente. A Comissão Ambiente. Que eu não me dava nada, também muito bem com ela, mas tinha lá amigos. E fizemos uma vez uma reunião na Grécia e foi muito interessante, Mas eu irritava-me aquela, parecia um fascínio, uma coisa que eu não achava. Agora já vejo isso com olhos completamente diferentes também. Sim, mas há evidentemente, a Comissão Ambiente, aliás, é muito interessante. Eu acho que a Comissão Ambiente no Parlamento Europeu é fundamental e temos feito muito em matéria de ambiente, de transição climática, transição energética, etc. Mas temos muitas vezes, por exemplo, ali um conflito entre a Comissão de Ambiente e a Comissão de Agricultura. Exato. Portanto, há sempre esta conflitualidade. E o papel do Parlamento é exatamente encontrar, como nós costumamos dizer, uma frase que se tornou muito banal, é tomar decisões em matéria de ambiente, fazer a transição climática sem deixar ninguém para trás. E, portanto, quando nós estamos a dizer sem deixar ninguém para trás, temos que estar a pensar nas pessoas que trabalham na agricultura, nos jovens agricultores, etc., porque, de facto, há aqui, digamos, um grande esforço, designadamente um esforço político, evidentemente, mas um esforço científico, no sentido de fazer a transição climática sem que haja grupos de cidadãos, setores de atividade que sejam completamente chacinados, diria, e a agricultura. Nós temos muitas vezes este conflito, quando temos uma lei, a lei ambiente, há sempre o lado da agricultura, a ideia de que o ambiente está a ir longe demais e que isso prejudica a agricultura. E nós sabemos que temos que ir todos em conjunto. Pois.
E, portanto, tiveste 2 anos no Parlamento Europeu. E depois tive a outra legislatura. Depois foste eleita e tiveste uma legislatura completa de 5 anos. 5 anos. E aí já conhecias o Parlamento? Aí já foi diferente, já foi mais... de facto, já... a gente agia mais. Nós agíamos mais. Eu acho que os portugueses, em geral, não agiam muito lá, nessa altura. Agora, hoje são muito ativos. Hoje é muito diferente. Aliás, basta ver aquele coisa que hoje está e vê-se que são gente que mexe. E depois, portanto, os outros 5 anos já foram... já te sentias no teu meio, mas isso é uma questão, quer dizer, quando não se conhecem, digamos, aquela integração no Parlamento Europeu é sempre um grande esforço para as pessoas. Exato. É um grande esforço porque é muito difícil conhecer, como nós costumamos dizer, é muito difícil conhecer os corredores de Bruxelas. Exato. E, portanto, precisa de uma integração. Mas, portanto, a segunda fase, os 5 anos, a legislatura completa, já sentiste que deste uma maior contribuição Exato. para o processo de construção europeia. Intervi muito mais nos plenários, intervi muito mais nos plenários. E nessa altura estavas em comissões? Nessa altura já estava em comissões que eu tinha escolhido. Estava na comissão dos estrangeiros, à procura de outra, das mulheres também, obrigatoriamente. O que era mais? 2 comissões, hoje em dia não, é pouco. Não? É o normal? É. Não. Normalmente está-se efetiva numa e suplente noutra. Nessa altura também. Exato. Portanto, é natural que mas havia situações um pouco diferentes na medida em que havia comissões em que a pessoa era efetiva numa e suplente noutra. Eu, efetiva, já me estou a lembrar, até gostei muito, foi as relações, não sei se foi com os países que foram colónias portuguesas ou se foi com todos os países africanos. Porque fui talvez todos os países africanos. Assisti a variadíssimas eleições, primeiras eleições na África do Sul, na Angola, em Angola estive naquela eleição que ganhou, quero dizer quem ganhou, porque só ganhou ele sempre. Portanto, e que a certa altura, aí foi a eleição talvez mais dura, em que eu esqueci-me dos nomes dos tipos, estou a ver, em que aquele que era da oposição, o Savimbi, perdeu a eleição e estava absolutamente convencido que ia ganhar. E o ambiente era muito difícil. E eu lembro-me que fui um pouco assim, porque houve uma reunião com homens do Savimbi, fizeram uma reunião aos observadores para falar do que se tinha passado e a dizer que eles é que tinham ganho. E tinha ali os resultados todos, se nós quiséssemos ver. E eu disse, eu queria ver. Foi uma confusão, acabou a reunião. Pois. Mas ainda hoje os observadores têm um papel fundamental nas eleições democráticas. Muito obrigada, Maria Bel, muito obrigada por teres participado neste podcast e por teres partilhado connosco aquilo que foi a tua experiência como uma das primeiras mulheres portuguesas no Parlamento Europeu. Muito obrigada. Obrigada a eu de terem proposto.